Olá, galera do Conexão Escola Anos Iniciais! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. E aí, pessoal? Olha, eu tô aqui também, a sua amiga Mari, pronta para mais uma aventura de conhecimento. E hoje vamos juntar duas coisas muito importantes. Entender melhor os textos que a gente lê e cuidar da nossa saúde na hora de comer. Olha, até rimou um pouquinho, hein? Olha, eu adoro ler e amo comer também, viu? Mas será que a gente tem comido de forma segura, Beto? Bom, isso a gente vai descobrir, mas antes... Ô Zé, roda a vinheta. Bom, pessoal, nosso primeiro bloco de hoje é sobre leitura, uma coisa que a Mari ama além de comer, né? É ler. Você sabe o que é a ideia central de um texto, Mari? Ideia central? Será que é a ideia que fica lá no meio do papel, Beto? É quase isso, Mari. Na verdade, é aquilo que o autor quer mesmo que a gente entenda, né? É a mensagem principal de um texto. E quem vai explicar isso tudo pra gente é a professora Sueide Lourenço, do componente curricular Língua Portuguesa. Presta atenção, hein? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sueide Lourenço e o tema da nossa aula de Língua Portuguesa hoje é... O título é Leitura em Foco. E o objetivo é identificar a ideia principal e os detalhes que a apoiam. Isso mesmo. Por que identificar a ideia central de um texto é importante? A ideia principal ajuda você a entender o propósito do texto e ela permite que você se lembre das informações importantes e também ajuda a analisar e avaliar o texto de forma mais eficaz. E o que é a ideia principal, a ideia central de um texto? Então, a ideia principal é o ponto central ou a mensagem que o conteúdo está tentando transmitir. Os detalhes que sustentam essa ideia são os fatos, exemplos e outras informações que ajudam a explicar ou comprovar essa ideia principal. Identificar a ideia principal e os detalhes que a apoiam é importante para entender o conteúdo e conseguir resumi-lo de forma eficaz. Então, nós temos algumas técnicas para encontrar essa ideia central, essa ideia principal. Vamos a elas? Olha, a primeira. Procure por palavras ou expressões repetidas ao longo do texto. Tem essa também, olha. Identifique a frase principal de cada parágrafo, tá bom? Olha a outra. Resuma o texto com suas próprias palavras, usando a ideia central e os detalhes que a apoiam. Então, pessoal, encontrar a ideia principal é como resolver um quebra-cabeça. Então, nós temos que ler nas entrelinhas, certo? Olha, primeiro nós temos identifique o propósito do texto. Depois, olha, procure palavras ou expressões repetidas. Preste atenção nos títulos e subtítulos, isso mesmo. E considere o tom do texto, tá bom? E aí a gente montando esse quebra-cabeças aí, né? Vai ficar mais fácil pra gente, vai nos auxiliar ao encontrar essa ideia central, essa ideia principal do texto, tá bom? Então, determine o que o autor está tentando transmitir sobre o tema, né? Pense sobre o propósito do texto e qual mensagem o autor deseja transmitir. Procure por exemplos específicos ou evidências que sustentem a ideia principal. Esses são os detalhes, né, que sustentam essa ideia.
Identifique estatísticas, dados ou pesquisas que apoiem essa ideia principal, né? Então vamos ver. Em resumo, o que nós vamos fazer? Resuma o texto com suas próprias palavras. Tente condensar a ideia principal do texto em uma única frase, porque isso ajuda a esclarecer sua compreensão e o conteúdo, tá bom? Dê detalhes de apoio de forma clara e objetiva, apresentando apenas uma visão geral das informações, sem exagerar nos detalhes necessários, tá bom? Gostaram das dicas? Vamos praticar essas dicas agora? Vamos lá? Nós vamos ver agora uma série de pequenos textos e aí a gente vai identificar essa ideia principal, a ideia central de cada um deles. Topam? Vamos lá? Olha o primeiro. Exploradores têm viajado por terras e mares há séculos em busca de novos lugares e descobertas, assim como Cristóvão Colombo e Marco Polo partiram em busca de rotas comerciais, enquanto outros, como Lewis e Clark, mapearam territórios desconhecidos. Muitos enfrentaram clima severo, animais perigosos e jornadas difíceis, mas a determinação deles levou a descobertas importantes. Suas expedições ajudaram as pessoas a conhecer diferentes terras, culturas e recursos, moldando o mundo como o conhecemos hoje. Tá vendo? Texto interessante, muitas informações, né? Vamos ver agora qual a ideia principal dele? Vamos lá? 1, 2 e... Então a ideia principal desse parágrafo é que exploradores viajaram ao longo da história para descobrir novos lugares e expandir o conhecimento, certo? Vamos ao próximo. Exploradores correm grandes riscos para descobrir novas terras, recursos e conhecimentos. Alguns viajam por selvas densas, escalam montanhas imponentes ou navegam por oceanos vastos, enfrentando climas extremos e condições perigosas. Apesar desses desafios, suas descobertas levaram à criação de novos mapas, rotas comerciais e conexões entre diferentes culturas. A coragem e a curiosidade desses exploradores ajudaram a moldar a forma como entendemos o mundo hoje, tá bom? Então vamos ver qual a ideia central desse texto? Olha, exploradores correm riscos para descobrir novos lugares e ampliar o conhecimento sobre o mundo, certo? Gostaram? Vamos ao próximo? Olha o próximo. Olha isso aí. Os animais têm um papel essencial no equilíbrio do meio ambiente. As abelhas, por exemplo, ajudam na polinização das plantas, o que garante a produção de alimentos. Já os predadores, como onças e lobos, controlam a população de outros animais, evitando desequilíbrios. Quando uma espécie desaparece, todo o ecossistema pode ser afetado. Por isso, proteger os animais é também proteger a natureza como um todo. Isso! E qual seria? O que você acha? Vamos pensar. O que você acha que seria a ideia principal desse texto, pessoal? Vamos lá? 1, 2 e... Os animais são fundamentais para manter o equilíbrio do meio ambiente. Certo? É isso que você colocaria? Você achou essa ideia principal também? Muito bem, pessoal. Vamos ao próximo? Olha o próximo. As bibliotecas são lugares mágicos onde o conhecimento mora. Nelas é possível viajar pelo tempo, conhecer culturas distantes e imaginar mundos fantásticos. Tudo isso sem sair do lugar. Ao incentivar a leitura desde cedo, criamos hábitos que fortalecem a mente e o coração. Ler amplia o vocabulário, melhora a escrita e nos torna mais empáticos com o outro. E aí, qual seria a ideia principal desse texto? Vamos lá?
Olha aí, as bibliotecas e a leitura são importantes para o desenvolvimento intelectual e emocional. Tá bom? Concordaram que seria essa mesma a ideia central? Certinho. Vamos ao próximo, pessoal. A água potável é essencial para a vida. Sem ela, não podemos sobreviver, cultivar alimentos ou manter a higiene. Por isso, é importante economizar e proteger os rios e nascentes, certo? E aí, qual que é a ideia principal desse parágrafo? A água potável é fundamental e precisa ser preservada, tá bom? Olha o próximo. Pedro estava ansioso para a apresentação da escola. Ele ensaiou todos os dias e decorou bem suas falas. No dia do evento, ele falou com segurança e foi aplaudido. E essa ideia central desse parágrafo, qual será? Vamos ver? Olha, Pedro ensaiou bastante e se saiu bem na apresentação. Tá bom? Vamos ao próximo e último texto de hoje. Vamos lá. Clara e seus amigos adoram ler livros de aventura. Toda semana eles vão à biblioteca e escolhem uma nova história para se divertirem. Eles já conhecem muitos personagens e lugares incríveis, só com a imaginação. Olha que legal, tá vendo eles lá? Todos felizes, lendo e viajando nas páginas? Isso mesmo. E aí, qual a ideia principal desse parágrafo? Vamos ver? Olha aí. Clara e seus amigos gostam de ler livros de aventura e usam a imaginação para explorar histórias e lugares incríveis. Certo, pessoal? Muito bem! E aí, gente, gostaram da videoaula, do conteúdo? Espero que vocês tenham gostado e aguardem para os próximos. Tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Eu amei! Então, quando eu ler qualquer coisa, eu já vou procurar as repetições, os títulos e tentar resumir em uma frase, né, Beto? Isso mesmo, Mari. E sabe o que mais? A gente usa essa habilidade até para entender textos de ciências, como o que vem agora a seguir. Que legal! Olha, eu adoro ciências, viu? E tô ansiosa para essa nossa próxima parada. Então, depois do intervalo, já já a gente volta. Tchau, tchau.